Irmãos, esta noite nós vamos, com a graça de Deus, levar ao seu coração a exposição da palavra que é dele, mais uma vez. E claro que é uma noite que nós celebramos, um dia que nós celebramos, uma noite que nós celebramos, o Dia das Mães. Então eu gostaria de falar com você, que é mãe, que você que é pai, que você que é filho, sobre mães que deixam marcas. Pastor, você deve estar se lembrando aí daquela havaiana, né, desse tamanho. Raider. O Raider era pior, não era? Mãe que usava Raider, aquele negócio doía. Mães que deixam marcas. Irmãos e irmãs, ser mãe no mundo de hoje, nós podemos compreender, nós sabemos que não é tão difícil você ser uma mãe nos padrões de hoje. Nós sabemos que não. Porque basta dar aos filhos aquilo que eles querem. Basta não dizer tantos nãos. Mas a mãe, segundo o coração de Deus, segundo o padrão de Deus, segundo o coração de Deus, era diferente. Eu quero então ler com você, na segunda carta a Timóteo, Paulo escrevendo ao amado Timóteo, a segunda carta, ali, logo no primeiro capítulo, nós vamos ler o verso 1 ao 5, segunda carta de Timóteo 1 ao 5. Eu estou na versão ARA. Você pode ter uma outra versão em suas mãos, mas o significado, o conteúdo, será o mesmo. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Agora, irmãos, vá para o capítulo 3, verso 14 a 17. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda boa obra. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez diante do Senhor, agora iniciando a exposição do sermão, fala ao nosso coração, me abençoa, Espírito Santo, que eu possa transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor colocou em meu coração, aos meus irmãos, às mães, aos pais, aos filhos. Necessito, ó Deus, do milagre do Senhor sobre minha vida mais uma vez essa noite, para que possa falar com sabedoria, com intrepidez, pregando a tua palavra. É minha oração e faço assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como no preâmbulo, ser mãe, segundo os padrões do mundo, é muito fácil. Se nós, então, partimos para pensarmos o que é ser mãe, segundo o coração de Deus, e se nós tivéssemos que pensar, então, inicialmente, em um exemplo de mãe, segundo o coração de Deus, aqui nós tivemos algumas irmãs representando algumas mulheres que foram mães, dependeram da graça de Deus, foram abençoadas pela graça de Deus.
Mas eu pensaria, irmãos, na primeira mulher que foi mãe. Eu pensaria em Eva. Outras mulheres, nós temos experiências, relatos, nos abençoaram, a Bíblia nos abençoa com a vida delas. Eu penso que Eva, ela é um exemplo bíblico que você, mãe, poderia olhar. Quando Eva, claro que auxiliada ao lado do esposo, ensinou os seus 2 primeiros filhos. Mas, pastor, um matou o outro. É uma outra situação. Os filhos nós ensinamos e todos eles comem da mesma panela, mas nem todos trilham o mesmo caminho. Nós temos vários exemplos, inclusive dentro da nossa própria família, da minha família, a família da Débora, onde comemos da mesma panela, quando pequenos, ensinados a mesma Bíblia, o mesmo Jesus, mas o filho ou outro não segue. Com Caim e Abel, aconteceu essa situação. Porque, se você se recordar, eles foram ao campo para oferecer o sacrifício. Nós sabemos da história, do final dessa história. E nós sabemos que o Senhor se agradou da oferta de um, e a do outro não, porém, assim, o Senhor olhou para o coração. Não eram as coisas. O Senhor, Ele espera um coração humilde, um coração que oferta diante dEle. A mesma coisa nós temos os irmãos do louvor aqui. Se os irmãos levando a igreja à adoração, se não tiver o coração no louvor, não vai adiantar. Serão músicas. Não é isso, graças a Deus, que acontece aqui. Mas muitas vezes nós vemos louvores, músicas da boca para fora. De fato, irmãos, mães e pais e filhos. Quando nós pensamos, então, no exemplo de Adão e Eva, de Eva e Adão, e nos filhos, nós vemos, sim, que eles ensinaram os filhos as coisas de Deus. Porque eles foram para apresentar a oferta. Quem é que vai apresentar a oferta sem ter o conhecimento para quem está oferecendo? Então, de fato, eles foram ensinados sobre as coisas do Senhor. Eva cumpriu a sua missão. E quando a gente fala em missão, depois nós vamos ver aqui, mas Paulo fala, na mesma carta a Timóteo, que Eva, ela foi abençoada pelo Senhor, ela foi perdoada pelo Senhor por conta da missão em ser mãe. Olha que coisa linda. Então, me leva a pensar, a crer, sim, que ela instruiu os filhos no caminho do Senhor. Então, a mãe, segundo o coração de Deus, é a mãe que instrui os filhos no caminho do Senhor. E esse texto que nós lemos vai nos apontar isso aqui. Vai nos dizer isso, vai nos mostrar isso. Que a mãe, segundo o coração de Deus, não é a mãe que cede ou concede todas as coisas aos filhos, mas é aquela que ensina os filhos aquilo que de fato interessa, aquilo que de fato importa, irmãos. Porque os filhos, quando estão sendo ensinados desde a infância, aprendendo sobre Deus, quem é Deus, o que Ele fez pelo seu povo, o que Ele fez por nós, e as promessas ainda que irão se cumprir na nossa vida, que é estarmos com Ele na eternidade. Os filhos crescem diferente. Perto ou longe, serão filhos diferentes. E falando em educação de filhos, Eva educou os filhos, ensinou os filhos, auxiliada ali por Adão. A gente se lembra de algumas frases na educação, no tempo da educação, que as mães diziam, talvez você vai se lembrar. Eu me lembro de algumas. Ela falava assim, ia com ela para a cidade,
e não era sempre, mas quando ela nos levava, mãe, eu quero isso aqui, na volta a gente compra. Eu estou esperando até agora essa volta. Talvez você tenha passado por isso. Ah, se eu te pego. Mãe falou ou não falou para você? Falou. Não corre que é pior. Falou. Aí você ficava, e agora? Corro ou não corro? Mas era melhor correr. Eu corria. Depois, mas eu corria. Não obedecia, não. Ela fala, pode vir. Com a vara aqui atrás, né? Ou chinelão, né? Você não vai apanhar. Você fala o quê? Eu estou correndo para mais longe. Vou contar até 3. 1. Aí o filho, a gente não ia, né? Voltar. 2. 2,5. Se chegasse no 3, a coisa complicava. E eu fiz isso com meus filhos, viu? E deu muito certo. Graças a Deus não precisei chegar no 3. Mas eu ficava 2,5, 2,8, 2,9. Aí o Bruno era mais danado, ele falava assim, eu ia chegar no 3, ele falava assim, pai, vamos negociar. Eu falei, vamos. 3 varadas ou 2? Mas que vai ter, vai. Espera só até teu pai chegar. Passou por isso? Não. Passou. Meu pai trabalhava, chegava tarde, e quando minha mãe falava, espera só quando teu pai chegar, o negócio ficava feio. Meu pai era daquele que, se um errasse, apanhava os 4. Você ficou pianinho, você não fez nada, você foi tranquilinho. Ele falava, eu não sei porque estou batendo, mas você sabe porque você está apanhando. Era desse jeito. E se chorar, apanha mais. Era assim. Será que as mães continuam falando isso até hoje? Eu creio que não, né? Porque as coisas mudaram, porque nós estamos vivendo, irmãos, uma geração, no mínimo, estranha. Estranha porque as mães do nosso tempo, elas deixam os filhos na creche, na escolinha, o dia inteiro. E pegam os pets para passear na praça. Não tenho nada contra pet. Inclusive, eu tenho 2 lá, cavalão desse tamanho assim. Ó. Mas eu não vou passear na praça. Que não tem jeito, é muito grande. Mas é uma geração estranha. Uma geração que deixa os filhos com alguém e vai fazer outra coisa. Uma geração que, quando a gente tem a oportunidade de viajar, a gente vê que muitos casais levam as babás com eles. Enquanto eles se divertem, as babás, elas cuidam das crianças. Independente de ser neném, adolescente, aquele junior, eles deixam com as babás. É uma geração mais diferente. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que não é o ensinar as coisas desse mundo, o estar lá, mas é o chegar lá. É o aprender com toda a diligência, à luz das Escrituras, que o que interessa não são as coisas o Senhor nos dá, e deu o melhor mesmo para os seus filhos, deu o melhor estudo, melhor casa, melhor viagem, dê sim, não é pecado isso aí não. Trabalhe para isso, mas que não seja o centro da sua educação, das suas coisas, do seu ensinar. Que o centro seja Jesus Cristo. Olha, meu filho, as coisas, eu vou te dar isso aqui, e é o melhor que eu posso te dar. Mas essas coisas são perecíveis, essas coisas passam, essas coisas ficam. Mas o que eu tenho para ensinar para você é o que a avó e a mãe de Timóteo ensinou para Timóteo. E com muita sinceridade no coração, com muita tranquilidade, com muita sabedoria, elas ensinaram. E Timóteo foi o filho que nós conhecemos. Irmãos, quando eu digo mães que precisam deixar marcas nos filhos, é a marca no coração, é a marca na memória, é quando eles pensam lá atrás. Você que é filho aqui, faça esse exercício com você.
Pensa lá atrás, quando você era adolescente, menino, adolescente, menino, quantas memórias boas você teve? Teve coisas, claro, que você não concordou, porque a gente não concorda muito, não, quando é adolescente, principalmente quando é adolescente, não concorda muito, não. Mas depois a gente fala, nossa, que bom que ele me ensinou assim, que bom que ela me ensinou assim, que bom que me tirou da cama para ir para a escola dominical, tirou às 7, 7h30, 8 horas da manhã, para ir para uma IBD, que bom. Mas quando eu digo que mães que deixam marcas, é a marca no coração, é o ensino, não é a marca do Raider, não é a marca da chinelada, não é a marca da varada, não. Eu vou falar algo aqui, eu sei que está gravando, depois eu corto lá na internet para minha mãe, se ela assistir. A minha mãe não tinha filtro, não tinha filtro. Era o que estava na mão, meu pai era pior, né? Então era melhor, se tivesse que escolher, que a mãe bata, não que o pai bata. Era a vara, era o chinelo, era o cordão de ferro. Irmão, era o que tivesse na mão. Eu ouvi falar que tinha aqueles cordões de ferro, assim, né, de fio. E aquilo lá mesmo, dobrava aquele negócio aqui, ó. Meu pai gostava dos cavalos, ele tinha um tal de chicote. Já viu um chicote de cavalo, que batia em cavalo? É de couro o negócio. Se tivesse perto, é aquilo lá. Depois edite isso aqui, mídia, por favor. Mas nos ensinaram, de alguma forma, algumas coisas. É claro que, muitas vezes, a gente precisou aprender, precisou ser corrigido. Minha mãe, ela levantava às 5 da manhã, teve uma época que trabalhava numa fábrica, e ela trabalhava 4h30, 5 horas da manhã. E ela voltava só no final do dia. E ela tinha um despertador. Vocês se lembram aqui, aquele despertador de ferro, assim, grandão? Que negócio barulhento, né? Fazia um negócio, acordava a rua inteira, aquele negócio. Aí, um belo dia, eu peguei para aquele negócio lá e falei para os meus irmãos, nós éramos 4, e eu olhei para aquilo assim, não tinha o que fazer, mais inventar para brincar, né? Falei, o que será que tem dentro desse relógio? Ai, meu Deus. Aí, tinha um muro, assim, o muro olhou para mim, eu olhei para o muro. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir o que tem aqui dentro? Vamos. Fizemos uma fila, e cada um na parede. Mas não abria. Entortava, aquele negócio era blindado. Até que depois de vários, né, o relógio abriu. E nós olhamos. E aí eles olharam para mim e disseram, tá, e agora? Como é que fecha isso? Falei, não sei, some com isso. Minha mãe está procurando até hoje o relógio. Ela não sabe o que aconteceu com aquele relógio. Pacto de irmão. Pacto de sangue ali. Vamos esconder esse negócio. Mas a gente aprontava muito. Agora, quando, irmãos, nós pensamos em mães que deixam marcas, teve um irmão nosso, chamado Moisés, que ele viveu 40 anos aprendendo a ser alguém. Depois esse nosso irmão passou mais 40 anos aprendendo a que não era nada. E depois, os outros 40 anos da vida dele, ele passou aprendendo que Deus era tudo. Moisés, nosso irmão Moisés. E nosso irmão Moisés, quando então nessa segunda fase da vida dele, dividida em 3 fases de 40 anos, nesse segundo período, ele conheceu uma mulher chamada Zípora, que não era do povo de Deus. Ele errou, porque ele deveria se casar com uma mulher do povo de Deus. E Zípora fazia parte dos midianitas. Não era da mídia da época, irmãos, não é. Era do povo dos midianitas. Ele casou com essa mulher. Creio eu, agora digo eu, que essa mulher veio a se converter. Por quê? Porque quando o Senhor o enviou para o Egito, Moisés foi com a família. Só que diz lá em Êxodo 4, que o Senhor foi para matar Moisés. Deus foi para matar Moisés aquela noite. O texto não relata muita coisa, não nos traz muito mais informação. Aí, Zípora, a mãe Zípora, ela pega o menino, ela circuncida o menino. Aí diz a Bíblia que Deus não matou Moisés.
Veja o que é o coração de uma mãe quando ela está centrada nas coisas de Deus. Porque eles iriam para o Egito. Como é que eles chegariam no Egito com o filho não circuncidado? Qual o testemunho que daria isso? O que eles olhariam? O que eles falariam para Moisés, para o marido? Irmãos, esta mãe, sem dúvida, deixou marcas no coração dos filhos, daquele menino. Claro que foi a marca física. Nós sabemos como é que funcionava. E não tinha anestesia, não. Não tinha um método, né? Não. Acho que Deus ali conduzia as coisas e os meninos deixavam de sofrer um tanto, né? Mas é uma mãe que deixou marca. Eu pergunto para você, mãe, qual é a marca que você deixou no coração dos seus filhos? Você que os filhos já não estão mais com você. Mãe que tem os filhos com você hoje. Qual é a marca que você está deixando para a vida, para o futuro dele, para o presente e para o futuro? Passou. Se você está dizendo, realmente não deixei muitas marcas as quais eu gostaria de ter deixado, é o tempo da gente renovar isso. É o tempo da gente pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda aqui. Ainda está em tempo, irmãos, mesmo os filhos fora da casa. Sabe por quê? Nós temos mães que elas nem mesmo mandam uma mensagem para um filho. Nem mesmo perguntam como é que está, como é que não está, como é que foi, como é que não foi. Existe, e eu digo para você com todas as letras, que isso existe. Mas é tempo de mudar, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de fazer um contato, de marcar um café, um abraço, eternizar alguns momentos, algumas memórias. Ainda dá tempo, sim. Independente da idade do seu filho, da sua filha. Talvez você seja essa noite, sair daqui, mandar uma mensagem, uma ligação e falar com eles sobre isso. No texto que nós lemos, irmãos, da carta de Timóteo, nós vemos aqui a marca que a mãe deixou no filho. Veja que Paulo, ele inicia a segunda carta aqui, dizendo, olha, Timóteo, o amado filho Timóteo, ele tinha Timóteo não como filho biológico, claro que não, inclusive o pai era grego, o pai não era crente. Ele tinha o filho Timóteo como filho na fé. Irmãos, você quer uma alegria maior para uma mãe do que ter alguém que o aconselha, o conduz, embora o marido não é crente, mas que discipula esse menino, essa menina, e torna esse menino, então, a partir daquilo que a mãe, auxiliada pelo pai, ensinou, agora acolhe esse filho, essa filha, e diz assim, olha, graça e misericórdia para a parte de Jesus Cristo. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados vivo e tal, lembrando as tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Irmãos, às vezes tem filhos que a gente vê, ninguém quer ficar perto. Ninguém quer estar junto. Ninguém diz assim, olha, eu quero muito te ver. Eu quero muito estar com você. Às vezes é melhor estar longe. Irmãos, a gente olha para isso e claro que a gente vai remeter ao berço, a casa, a infância. Como é que foi ensinado? Como é que conduziu sua vida? A educação, a servir ao Senhor. Porque criança que é ensinada, filho que é ensinado os caminhos do Senhor, irmãos, os pais colhem esse fruto aqui. Eles colhem os frutos que por onde passam deixam lembranças, deixam marcas na vida das pessoas. As pessoas querem estar juntos. As pessoas querem a proximidade com Ele. E vai dizer, olha, no verso 5 aqui, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento. Foi um filho, irmãos, e aqui está a mãe segundo o coração de Deus, é a mãe que ensina, não os padrões do mundo, mas uma fé sem fingimento. Meu filho, vamos para a igreja hoje, e nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor. Não tenha fingimento no seu coração, louve ao Senhor com alegria. Mas irmãos, irmãs, como é que a gente ensina isso? Se nós mesmos, enquanto pais, sentamos do lado do nosso filho e nem mesmo cantamos, nem mesmo louvamos,
Malemar traz Bíblia para a igreja, e muitos a gente vê assim. Mas eu uso aplicativo. Não tem nada igual você trazer a tua Bíblia para a igreja, folhear a tua Bíblia, marcar a tua Bíblia. Seja uma mãe segundo o coração de Deus. Dê o exemplo. E Paulo vai falar isso aqui. Quem foi o exemplo? Foi a avó, Lloyd. Ele vai buscar lá atrás, na outra geração. Irmãos, que coisa linda e maravilhosa esse texto aqui. Quando ele busca lá atrás, ele não fala só da mãe Eunice, olha, tua mãe Eunice te ensinou. Não, mas, de fato, ela aprendeu com a mãe dela. E agora, a filha, ela ensina para o filho. Olha aí, as gerações sendo mudadas, transformadas, abençoadas. Você quer mudar a tua geração? Começa agora. Pastor, eu não tive isso a minha avó. Eu também não. Minha avó era extremamente católica. Se fosse pela minha avó, a gente estaria na igreja católica, seria padre. Eu tive uma por parte de mãe, por parte de pai, já era a avó mais tranquila. Já era uma mulher temente a Deus. E a recordação que eu tenho, irmão, sinceramente, é da minha avó Albina, por parte de pai. Aquela mulher de linhagem polonesa, branquinha, que orava, que falava calmo com a gente e tal, de meu avô Zé. Crentes. Meu avô tinha o violão dele, ele ia para o culto, se não desse a oportunidade para ele tocar aquele violão dele. Ele louvava com alegria. Essa é a recordação que eu tenho dos meus avós, por parte de pai. Por parte de mãe, meu avô conheci pouco, minha avó conheci mais. Mas não me deixou marcas, não. E Paulo vai dizendo, olha, da fé que a sua avó Lloyd teve, ensinou para a tua mãe Eunice. E estou certo, Paulo, estou certo de que agora elas ensinaram. E essa fé que eu vejo em você. Irmão, isso aqui é a bênção da família. É a bênção de uma mãe que ensinou. Que muitas vezes o pai não foi presente. É a bênção de um pai que ensinou estando presente. É a bênção de um pai que agora não esteve presente, mas agora está presente e agora vê na vida do filho. É a bênção. Homens de honra, mulheres de valor, porque investiram, não gastaram tempo. Investiram o tempo. Então você que pensa, não é mãe, mas pense em ser mãe, guarde essa palavra no coração. Grifa na tua Bíblia. A forma que a avó Lloyd e a mãe Eunice tiveram uma fé sincera, como diz Paulo, em ensinar o filho, Timóteo. Não era uma fé cultural, não era uma fé herdada pelas coisas da vida, do ter, do possuir, do mostrar. Nós vamos viajar agora, irmãos. Tem umas coisas que a gente olha e fica um tanto triste. De alguns casais que a gente vê, pelas roupas, pelos bens, querendo mostrar para as outras pessoas aquela roupa, um calor que estava, que frio fez agora, na sexta, né? Mas antes, fez calor, mas não. Precisavam mostrar com aquele cachecol de pele, não sei do quê. Mas está calor. Não, mas precisava mostrar. E a gente olhava os casais com os filhos e eu me perguntava, o que estão ensinando? Que essas mães, toda vestida, dá uma roupa bonita, mas não é uma roupa adequada para aquele momento, porque estava calor, tivesse frio. Não, levaram a roupa e usar a roupa. Mas mostrando assim, filho, o importante é nós mostrarmos o que nós temos. A avó Lloyd e a mãe Eunice, elas fizeram diferente. Elas ensinaram para Timóteo essa fé sem fingimento. Irmãos, como é que começou a história, abrindo um parênteses aqui, entre Paulo e Timóteo? Se você olhar para Atos, capítulo 16, veja só que bonito ali. Tudo isso em decorrência do ensino que ele teve. Verso 1, capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra,
havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho em Listra e Icônio. Olha isso. Paulo chegou ali, teve notícia, conheceu Timóteo, e ouviu das pessoas que conheciam Timóteo, que era um jovem que dava bom testemunho. Está dizendo aqui que estava perto da mãe, da avó. Então nós criamos filhos para que deem bom testemunho da família, do pai, da mãe, de Cristo. E a Bíblia diz em Provérbios que o pai e a mãe que não educa o filho passa vergonha. Esses filhos mal educados envergonham os pais. A história é tão bonita, irmãos, esse início da vida, o conhecimento entre Paulo e Timóteo. Ele olhou para Timóteo e teve notícia do bom testemunho que aquele moço dava entre as pessoas. Irmãos, coisa maravilhosa, quando você ensina a criança no caminho que deve andar, e ela não se esquece disso. E para onde ela for, onde ele for, seja fazer um intercâmbio lá no Canadá, seja nos Estados Unidos, seja na cidade aqui ao lado, seja passar um final de semana com um parente, e aí você tem notícia, olha, seu filho é joia. Seu filho sua filha é uma boa menina. Aí você fala, graças a Deus, a missão está sendo bem cumprida. Essa é a missão. E não é só das mães, dos pais também. Pais precisam estar ao lado, educando, corrigindo, auxiliando. A figura do pai, irmãos, é muito importante. Quando tem a bênção de ter o pai e a mãe dentro da casa, pai, não deixe as coisas para a mãe, não. Avô, não deixe as coisas só para a avó. É importante. Já disse aqui que eu não tenho essa bênção de ser avô, né? Eu sou jovem também, assim, vai demorar um pouco. Mas um dia nós teremos, e eu vou cobrar isso, vou ensinar, vou estar junto com meu filho, com a minha filha, Débora vai estar também, não é? Eu fui viajar, só abrindo parênteses, né? Comprei um trenzinho assim, ó. A Débora falou assim, para quem que é? Eu falei, para mim. Eu falei, eu sei para quem é, mas nem nasceu, é meu. Irmãos, vale a pena investirmos na vida dos nossos filhos, pais e mães. Quando você se lembra, por exemplo, de Agostinho, a mãe de Agostinho, Mônica, ela orou pelo menino, por Agostinho, por 20 anos. Orou, sabe que orava por 20 anos? E cada vez pior, Agostinho. Aquele homem estava indo cada vez pior para o buraco. E a mãe Mônica orando e orando e orando e orando e orando e orando. Chegou ao ponto de Agostinho ser tão mulherengo, negócio depravado, que depois ele se converteu, mudou a vida, o Senhor transformou, mas o passado ainda acompanhava algumas coisas, algumas memórias, as pessoas conheciam, principalmente as mulheres da cidade. E aí ele estava agora casado com sua esposa, convertido, e andando na praça, e passou por uma mulher. Certamente ele se lembrou quem era, ela olhou e ele continuou andando, e ela, Agostinho! Ele continuou andando. Agostinho! Continuou andando. Agostinho, sou eu, fulano de tal. E ele virou, falou para ele, com licença, mas não sou eu. Mudou a vida. Então, às vezes, a gente não consegue, irmãos, mudar a história, o caráter dos nossos filhos como nós gostaríamos. Mãe, é muita oração, é muito joelho no chão. Quantas e quantas vezes eu coloco a mão assim ao lado, colocava a mão ao lado, Débora não estava na cama, falou, ué, onde é que está essa mulher? Aí eu levantava e via, ela estava de joelho ao lado da cama de um dos filhos, ou passava por um quarto, depois passava pelo outro quarto, para orar pelos filhos. É muito joelho no chão, irmãos, e é muito investimento nos nossos filhos. Mãe segundo o coração de Deus, tenha fé sincera. Mãe segundo o coração de Deus, ela instrui seus filhos na palavra do Senhor. Por isso que nós lemos o capítulo 3, o verso
14 e verso 15, quando Paulo vai praticamente encerrando a carta a Timóteo, ele vai dizer assim no verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Permanece, Timóteo. Desvia não, nem para a direita nem para a esquerda. Timóteo, com o filho na fé, com seu pai na fé. Estou dizendo para você, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado. O inteirado aqui, irmãos, é assim, com amplitude. Ele foi ensinado pela mãe, que aprendeu da avó, que não guardou nada, nenhum conhecimento, pelo contrário, ensinou a Timóteo as santas letras, a Santa Escritura, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Me chama a atenção isso. Porque ele diz, que desde a infância. Irmãos, qual é o momento que é o ideal para ensinarmos os nossos filhos? Ah, pastor, é muito pequenininho ainda, não vou levar para a igreja, não. Não vou levar para a reunião das crianças, o culto das crianças. Não, porque é muito pequenininho. Irmãos, a igreja precisa, desde o berçário, cuidar das crianças aqui. Claro que não terceirize o ensino para a igreja. Aqui nós cuidamos da vida espiritual das crianças, nós acompanhamos, nós damos o ensino bíblico, ensinamos o Jesus bíblico, não o Jesus que se tem por aí, mas o Jesus bíblico. Mas não despreze isso, não terceirize essa questão de mandar para a igreja. Não, lá na igreja ele vai ser um filho melhor. Porque se ele correr no meio do corredor, o pastor vai dar bronca. O pastor vai dar bronca nos pais. Porque criança é criança. É precisa ser ensinada. Criança precisa ser ensinada o momento do culto, o momento da adoração, o momento do sermão, o momento da sala, do culto para ela. É desde a infância que a gente vai moldando o caráter cristão da criança. E nós teremos, então, uma filha igual a Timóteo. E, claro, se você olhar, todos nós queremos. Quem foi Timóteo, então? Qual o resultado disso? Qual o resultado desse ensino, desse investimento que foi feito na vida de Timóteo, pela avó, pela mãe e pelo próprio apóstolo? Irmãos, Timóteo foi pastor. Pastor numa igreja muito difícil. Uma igreja complicada. Uma igreja, se me convidasse para a sucessão, eu ia dizer, não, já tenho compromisso. Mas foi um homem muito abençoado pelo Senhor, pelo conhecimento, pelo caráter, a ponto de Paulo escrever uma carta e diz, Timóteo, ensina isso, Timóteo, fala aquilo, Timóteo, corrige aqui, Timóteo, faz ali. Que confiança o apóstolo Paulo depositou nesse moço. Irmãos, é o que nós queremos para os nossos filhos. Eu tenho certeza que você quer isso para os seus filhos também. Então, como é uma mãe segundo o coração de Deus? Irmãos, é a mãe que tem uma fé sincera, que ensina seus filhos na palavra do Senhor. É uma mãe que persevera na verdade, instrui os filhos na verdade, e a verdade, diz ela, é a tua palavra. Entre o que você acha, entre o que a Bíblia diz, fique sempre com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia ensina como é que corrige? Ensina sim. A Bíblia diz que uma vara é saudável. Tinha um menino lá no outro ministério que a gente está, na outra igreja, outra igreja que pastoreei. Uma menina desse tamanhozinho, uma menina danado. Pensa um menino danado. Tinha uma senhorinha lá de quase 90 anos. Não, a Meloide, uns 80. Meloide. Um doce de irmã. Um dia eu quero trazê-la aqui. Um doce de irmã. Aquele menino tão danado que ele chegou e empurrou aquela irmã uma vez. Ah, mas eu vi aquilo. Aí eu chamei o pai, a mãe. Pastor, a psicóloga já falou que é para levar ele não sei aonde. É mesmo? Uhum. Que meu filho tem alguns problemas. Não, seu filho não tem problema. Seu filho tem pecados que precisam ser corrigidos. Faltou educação dentro de casa.
Seu filho precisa ser corrigido, inclusive a Bíblia diz que é para você pegar uma vara. E ele fez isso. A mãe e o pai fez isso. Fomos visitar, tinha uma vara na geladeira, tinha uma vara atrás da porta, tinha uma vara no carro, e aquele menino olhava para mim, mas querendo me matar. Foi o pastor que falou para sentar a vara em mim. Mas aquele me virou um doce de criança. Danadinho, por conta do perfil dele. Mas melhorou assim, eu falei, agora leva lá no psicólogo. Fala que o pastor já ensinou como é que faz. Então, irmãos, nós temos formas assim, de corrigir as crianças. Nós temos que ensinar a palavra de Deus, muitas vezes nós precisamos corrigir com moderação. Nunca corrija quando você está nervoso, não faz isso. Se precisar esperar no outro dia, espere, mas não se esqueça de corrigir. E assim é a mãe, segundo o coração de Deus, os pais, segundo o coração de Deus, que estão ao lado das mães, ensinando os seus filhos, pais e mães que ensinam à luz da palavra do Senhor, ensinando que a Bíblia é inspirada, é suficiente e que ela é transformadora. Irmãos, eu quero encerrar com os irmãos, concluir com os irmãos, com as irmãs, dizendo que não é fácil ensinar e corrigir crianças num mundo como hoje. Ter filhos no mundo como hoje. Eu não quero desanimar você que ainda vai ser mãe, não. Pelo contrário, seja uma mãe segundo o coração de Deus. Já ore pelos seus filhos que um dia o Senhor vai dar para você. Você ainda já não os deu. Há tempo, sim, de você corrigir algumas rotas. Há tempo, sim, de você retornar algumas coisas, retomar algumas coisas que talvez se perderam. Eu quero dizer para os pais que esteja ao lado das mães. Não deixa isso, não. Ela com essa carga toda. E se você não tem o pai em casa para os seus filhos, mas você tem, certamente, algumas pessoas que podem te auxiliar nessa caminhada. No conselho, na orientação, na dúvida. Seja humilde, pergunta assim, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Irmãos, eu posso ensinar vocês, eu e Débora, como criar filhos, até filhos de 30 anos. Porque é a idade do nosso filho. Depois dos 30, eu não sei como é que vai ser. Mas tem pais aqui que já têm filhos com mais idade. E pode orientar você. Então, faça isso, vá por esse caminho. As mães aqui, continue buscando ao Senhor e colocando diante dele as suas necessidades, os seus momentos, as suas aflições, o seu dia a dia, aquilo que pesa muitas vezes ao coração e você não sabe como agir. Talvez você possa abrir, minhas irmãs, no Salmo 121, num momento como esse, e dizer assim, como Davi disse num momento de tanta tristeza, que não sabia muito o que fazer. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. E ele vem com a bênção aqui, dizendo, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. É isso, irmãos, é isso, irmãs, que nós devemos buscar socorro no Senhor, e o Senhor vai sempre, sempre, sempre colocar pessoas ao seu lado, para estar com você aqui, dizer assim, estou caminhando com você, estou junto com você, já passei por isso,
já vivi um momento como esse. Tenho certeza disso. E os filhos aqui? A Bíblia diz que os filhos precisam honrar os pais. E honrar os pais, irmãos, abre um leque muito grande. Nessa honra aos pais. Muitas vezes tem pais que não querem ser honrados. Mas o nosso papel nós precisamos fazer. Honrar os nossos pais enquanto eles viverem. E nós honramos nossos pais, não falando mal deles para os nossos filhos, colocando-os em oração, procurando. Muitas vezes eles não querem mesmo. Mas a Bíblia diz, não é se puder, se der, não. É para que a gente honre nossos pais, que esse é um mandamento com promessa. Para que os nossos dias aqui na terra sejam dias bons e longos. Não é que a gente vai viver até os 120 anos. O Senhor que sabe. Mas nós teremos dias bons, dias com qualidade. E a promessa do Senhor para tudo isso. Mães, aproveite o tempo de celebração, aproveite o tempo de comunhão, aproveite esse tempo, talvez para pensar que talvez seja o momento de mudar algumas coisas. Que não seja mais um culto que falamos para as mães, para os pais, para os filhos. Não seja mais um dia das mães, mas seja um dia que fique uma marca, onde você diga assim, eu vou mudar aqui, eu vou mudar ali, eu preciso mudar ali. E talvez você possa se ver aqui nesta música que nós vamos cantar agora, com os nossos irmãos. Tem uma música que ela fala assim para nós, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Você não precisa ser igual. O Senhor vai transformar a sua vida e seu coração. Você conhece essa música? Fique em pé, vamos cantar todos juntos então. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado
ouvimos, irmãos, não sobre Timóteo, não sobre Eunice e Lloyd. A Bíblia não fala sobre pessoas, mas a Bíblia fala sobre Cristo, sobre Deus, sobre aquilo, da forma que Ele transforma o nosso viver e coração. Esse é o texto, da forma que o Senhor agiu no coração de Timóteo, transformando. Então não saia daqui dizendo, eu aprendi sobre Timóteo, eu aprendi sobre Lloyd, Eunice. Você aprendeu sobre como Cristo transforma o coração das pessoas. Essa é a centralidade das Escrituras. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos Te louvar, agradecer por tudo que o Senhor permitiu nesta noite, vivermos aqui, cantarmos, louvarmos, ouvirmos sobre Tua Santa Palavra, sobre como o Senhor transforma o nosso viver, nosso coração, como o Senhor transformou a vida de Timóteo. O Senhor, ó Deus, ensinou o coração dele à luz da Tua Palavra, orientando a avó, a mãe. Ó Deus, que aqui mães e avós sejam conforme o Teu coração, ó Deus, com sinceridade, com inteireza, ensinando seus filhos, seus netos, como caminhar com o Senhor, como é viver diante do Senhor, como ter uma vida reta de retidão diante do Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a caminhar os nossos dias, ajuda as nossas irmãs, ajuda nossos irmãos, os filhos, ó Deus, a honrarmos ao Senhor Jesus Cristo, à luz da Tua Santa Palavra. Ó Deus, que a semana seja de bênção, semana que está por começar, por iniciar, que seja, ó Deus, de bênção diante do Senhor, que a nossa agenda não seja simplesmente uma agenda humana nossa, mas que o Senhor tenha toda a liberdade de mudar os nossos dias, nossos momentos, nossos horários, e que em toda a nossa agenda, durante todos os nossos dias, nossa semana, nós possamos glorificar ao Senhor com os nossos atos, por onde passarmos. É a minha oração, ó Deus, e assim faço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Filho, o amor de Deus o Pai, a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja e permaneça sobre tua vida hoje e para todo sempre. Amém.